Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Gutenberg Ferreira, sou membro do PET de Engenharia Elétrica. Estou aqui mais uma vez com vocês para dar continuidade na nossa playlist de resoluções de questões do ENAD de 2019 referente à Engenharia Elétrica. Então, sem mais delongas, vamos para mais uma resolução de questão. Olá pessoal, estou de volta mais uma vez para dar continuidade à nossa playlist de resoluções de questões do ENAD de 2019, voltada aos conceitos de engenharia elétrica. Estarei trazendo nessa oportunidade agora a questão 19, uma questão que trata acerca dos conceitos de circuitos lógicos e de linguagem LAD de programação. Isso que a gente vai ver aqui no decorrer da carruagem vai ser uma análise aqui de mapa de Carnot, uma simples análise de mapa de Carnot que vai nos levar ao resultado dessa questão. Então é uma questão relativamente bem fácil de se fazer. O controlador lógico programável, CLP, é um equipamento de controle bastante utilizado no setor industrial, sobretudo em sistemas de acionamentos, controle de processos, manipulação de temperatura, pressão, vazão, nível e entre outras grandezas. Uma das linguagens mais utilizadas para a programação do CLP é a linguagem ladder, por sua similaridade aos comandos lógicos de circuitos baseados em relés. O mapa de Carnot fornece um método para simplificar as expressões booleanas de sistemas combinacionais, por meio do qual se obtém sistemas de controle mais simples e baratos. A figura a seguir mostra um sistema que utiliza o mapa de Carnot com 4 variáveis de entrada, sejam elas A, B, C e D, como eles destacam aqui, cuja combinação resulta na saída S. Então, esse é o mapa de Carnot, disposto para a gente na questão, e ele diz o seguinte: aplicando-se a simplificação por meio do mapa de Carnot, qual representação em diagramas de linguagem LAD se obtém? Então, ele dá aqui 5 diagramas, representação em linguagem ladder, A, B, C, D e E. A gente precisa extrair a saída S desse mapa de Carnot e relacionar essa saída S com um desses diagramas. E com isso a gente precisa resolver, de fato, esse mapa de Carnot, extrair a nossa expressão de saída. Deixa eu só botar esse. A gente precisa obter S. Então, a gente, analisando aqui esse mapa, pessoal, inicialmente, a gente vê aqui que a gente vai ter 3 agrupamentos. A gente vai ter esse agrupamento aqui, o agrupamento menor. A gente vai ter esse agrupamento aqui maior, digamos assim, médio. E a gente vai ter esses agrupamentos aqui, das extremidades, das colunas da extremidade, que formam o agrupamento. Apesar de não estarem visualmente juntos, mas por eles estarem nas extremidades, eles se relacionam entre si, formando um agrupamento de 4x2. Então, assim, a expressão desse primeiro agrupamento aqui, desse agrupamento de 2 bits aqui menor, vai ser o seguinte: a gente sabe que os elementos da linha aqui, dessa linha, tanto 1 quanto 0, relacionados à entrada A e B, vão estar na expressão desse agrupamento. Então, aqui a gente vai ter A, B barrado, um end aqui. E a gente vai ter um end ainda com o bit que se mantém constante aqui nas colunas, nessas 2 colunas aqui, No caso, quem se mantém aqui é o 1. Então, a gente vai ter aqui um C. Então, a gente vai ter um C aqui sem ser barrado. Portanto, essa seria a expressão desse primeiro agrupamento. Para o segundo agrupamento, que no caso a gente vai ter aqui as operações, a operação OR entre os agrupamentos. Então, a gente vai ter 3 operações OR aqui. 2 no caso, Essa daqui com esse agrupamento, com o segundo e essa com o terceiro. Então, para esse segundo agrupamento, a gente tem aqui, que analisando as linhas, quem se mantém constante é o 1 aqui, quem não alterna. Então, o 1 se relaciona com o B. E como a gente tem um nível lógico alto, o 1, a gente vai ter aqui um B, sem ser barrado, fazendo um AND, com esse elemento aqui de cima, das colunas, que no caso a gente vai ter que analisar quem se repete. Então, o 0 é quem está se repetindo aqui nessas colunas. Então, a gente vai ter aqui a entrada C se relacionando com o B. E esse C, por ser o nível lógico baixo, o 0, baixo, Então, a gente vai ter aqui um C barrado. Essa seria a expressão do segundo agrupamento. E o agrupamento maior, das colunas da extremidade, a gente tem aqui que analisando as linhas, pessoal,
nenhum desses elementos aqui se repetem, né? Todos alternam entre si, visto que as 4 linhas, né, estão incluídas nesse agrupamento. Então, a gente vai sobrar só aqui o elemento de cima, né, que a gente tem que analisar quem se repete entre essa coluna, né, esses elementos, e esse elemento aqui dessa coluna. A gente vê aqui que quem se repete é esse 0 aqui, né? Esse 0. Esse 0 aqui que está na direita. Então, a expressão desse agrupamento maior vai ser simplesmente um D barrado, visto que o nível lógico, né, é baixo. Pronto. Essa seria a nossa expressão S. Então, a gente não teria como fazer nenhuma simplificação. Essa seria já o mapa de Carnot na sua forma mais simplificada, né? Então, a gente teria aqui que S, só ajeitar aqui, é igual a A, N de B barrado, N de C, mais, né? Eu digo mais, eu digo ou, né? A, N de B barrado, N de C, ou B, N de C barrado, e mais uma vez a porta lógica ou aqui, se relacionando com o D barrado. Então, essa seria a nossa expressão. Então, qual é, né, a expressão, né, do circuito linguagem de programação que se relaciona com essa saída S daqueles 5 circuitos que a gente tem? Pessoal, a gente analisando aqui, a gente percebe que é bem confuso, né? São diagramas bem parecidos, então qualquer vacilozinho que a gente der aqui, a gente vai errar a questão. Então, basta a gente analisar. A gente tem aqui, né, que a primeira expressão, ou seja, essa primeira expressão aqui da primeira linha para todos os diagramas, ela é essa expressão aqui. Seria essa expressão aqui. A gente tem que é A, N de B barrado, N de C. Então, a gente já poderia cortar aqui, né, todos os diagramas que não tem essa opção como resposta. Ou seja, essa aqui tem A, N de B barrado, N de C. Então, ele é uma possível resposta nossa. Mas perceba que aqui também tem um A, N de B barrado, N de C. E nas outras não tem, né? Ou seja, essa aqui a gente não tem um A, N de B barrado, N de C. Aqui a gente não tem um A, N de B barrado, N de C. E aqui a gente não tem um A, N de B barrado, N de C. Então, já poderíamos cortar essa alternativa e essa alternativa. Perceba, pessoal, que esses diagramas que sobraram, tanto A quanto B, são diagramas muito parecidos. O que difere entre eles é justamente essa interligação aqui, ó, por esse ramo, certo? Entre o agrupamento, o primeiro agrupamento, o segundo e o terceiro. Mas vejam bem, e analisando também, né, que a expressão para esse segundo ramo seria o B N de C barrado, que no caso ambos trazem essa expressão, né, B N de C barrado e B N de C barrado. E na última linha o D barrado, né, que seria esse terceiro termo da nossa expressão de saída S. Então, percebam que o que faz dessa alternativa A errada é justamente essas interligações aqui, esses ramos, né, como se fosse fazendo um paralelo, né, na ligação do circuito ladder entre os agrupamentos. E, na verdade, a gente não tem essa relação de paralelismo nessa expressão. Essas expressões, né, dos 3 agrupamentos precisam estar isoladas na nossa saída S. Então, a resposta mais próxima, né, a resposta que mais condiz com a nossa expressão de saída S é a alternativa B, né? A gente fica com esse gráfico aqui como sendo, né, o gráfico que se relaciona com a nossa saída S. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. Essa foi a nossa questão, né? Uma questão relativamente fácil, mas um pouquinho trabalhosa de se entender. A gente percebe aqui que analisando as alternativas, qualquer vacilo que a gente fosse dar, a gente iria se equivocar e cometer um erro, né? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. E até a próxima questão. Valeu!